Outro ótimo clássico em São Paulo, no Pacaembu. Terminando uma invencibilidade de 22 partidas da equipe do Filipão, o Corinthians mostrou que está cada vez melhor, cada vez mais forte, cada vez mais competitivo. Se o Palmeiras pode reclamar da não expulsão do Chicão a 35 minutos da primeira etapa, o Tite e o Corinthians podem reclamar que alguns cartões não foram dados à equipe do Palmeiras. Mas foi um outro ótimo clássico em que o Verdão dominou na primeira etapa, o Corinthians dominou no segundo tempo. Afinal das contas, o Palmeiras até teve mais oportunidades que o Corinthians nos 90 minutos, mas o Timão foi cirúrgico e em 2 minutos e 13 fez a diferença, virou o jogo numa infelicidade tremenda, aliás, duas do volante Márcio Araújo. Mas é prova que o Corinthians tem um elenco mais competitivo, mais entrosado, com mais opções. E o Palmeiras, sem o Daniel Carvalho e com uma mexida infeliz do Filipão na segunda etapa, acabou perdendo para o Corinthians um grande clássico, mas mostrando que o time do Filipão vai muito bem. Mas hoje não está melhor que a equipe do Corinthians, que venceu o jogo que tinha como mandante, com o Júlio César bem na meta, a zaga firme com Chicão e Leandro Castan, apesar do Chicão ter merecido a expulsão a 35 da primeira etapa, essa surpresa que é o Edenilson na lateral direita, e hoje, mesmo quando o Alessandro estiver pronto, o Edenilson merece continuar na lateral direita, e Fábio Santos sempre regular na esquerda. A melhor dupla de volantes do Brasil, Ralf marcando e Paulinho marcando, armando. Parece que tem uma franquia do Paulinho dentro de campo, tem uns 15 Paulinhos com a camisa 8 do Corinthians. Aí à frente, no primeiro tempo, apático, com muitos erros de passe da equipe corintiana, o tradicional 4-2-3-1 do Tite. Começando com Danilo aberto para a direita, para mim um erro tático, Emerson por dentro, que pode jogar aqui, pode jogar dos dois lados, mas o Danilo já deixou muito claro, até pela compleição física, que ele rende melhor aqui por dentro e não aberto pelos lados, como demorou a acertar o time do Tite. Pelo lado esquerdo, o Jorge Henrique, como todo o Corinthians, um primeiro tempo muito discreto, e à frente, Ledson, já são 13 jogos, né? Sem fazer gol, é quase nada para um artilheiro da categoria dele. O Palmeiras mandou na primeira etapa, vamos falar aqui do Palmeiras do primeiro tempo, com o Deola na meta, Cicinho que não está nos seus melhores dias para a direita, Juninho muito regular e muito bem à esquerda, e a zaga com o Leandro Amaro, que não teve uma boa partida, Henrique já teve dias melhores. Márcio Araújo infeliz em 2 minutos, que acabaram definindo o grande derby paulistano, e Marcos Assunção sempre sensacional da bola parada ou até na bola rolando, como fez o gol do Palmeiras, um belo gol a 17 minutos, também com desvio do Castan. Aqui João Vitor, primeiro pela direita, depois na metade do segundo tempo ele vai jogar na metade da primeira etapa, o João Vitor veio jogar à esquerda e o Maicon Leite, que estava aqui pela esquerda, foi abrir à direita. O Palmeiras era quase com um 4-3-1-2 ou um 4-2-3-1 torto. Dessa maneira aqui, ó, como foi a partir de 20 e 22 do primeiro tempo. Um esquema com Maicon Leite, aqui pela esquerda, Valdívia centralizado e João Vitor quase com o terceiro volante, quase com o terceiro armador. Aqui, ó, uma diagonal. Foi assim que começou o Palmeiras, João Vitor, Valdívia e Maicon Leite em diagonal, e o Barcos, uma atuação discreta na primeira etapa e também no segundo tempo. Depois, para reforçar a marcação sobre excelente Paulinho, o João Vitor veio marcar aqui um pouco mais para a esquerda, Marcos Assunção foi por outro lado, Maicon Leite foi compensar o balanço ali pelo lado direito e o Palmeiras ficou mais ou menos assim. Mas a grande sacada do Tite, na verdade corrigindo um erro do próprio treinador na primeira etapa, foi no início do jogo, no segundo tempo, aquele início avassalador do Timão. Ele adiantou o Danilo e centralizado aqui por dentro, já havia invertido no final da primeira etapa os lados do Emerson e do Jorge Henrique. O Jorge foi à direita muito bem, o Emerson muito bem à esquerda, mas na verdade, em vez do usual 4-2-3-1, o que fez o Tite? Adiantou o Danilo, mas principalmente transformou os meias pelos lados, o Jorge e o Emerson, como pontas. Eles marcaram a série de bola, não deixaram o Juninho e Cicinho atacarem, e o Corinthians ficou extremamente ofensivo. O Palmeiras não foi feliz, teve os 2 erros do Márcio Araújo, e foi mais infeliz o Filipão ainda, ao sacar o Michael Leite, que se não estava bem, era melhor do que Ricardo Bueno, que entrou com a indefectível camisa do Coalhada. E aí, com o Ricardo Bueno como o Ricardo Bueno ou como Coalhada, o Palmeiras não se achou, ainda criou pelo menos 2 ótimas oportunidades na segunda etapa, mas não teve a felicidade que teve o Corinthians nos primeiros 10 minutos. E olha que o Corinthians poderia ter ampliado em 20 minutos. Teve 5 grandes chances, a rigor, todas as 5 chances do Corinthians nos 20 minutos do reinício do jogo na segunda etapa. Não foram muitas as chances, mas foram suficientes para o Corinthians se manter vivo. Não é líder porque o São Paulo venceu muito bem o Mirassol fora de casa, mas o Timão mostrou toda a sua força, como aliás tem mostrado na Libertadores. Nunca, na história corintiana, eu vi um time tão preparado, tão competitivo. Já vi até times muito melhores tecnicamente, como aqueles de 99 e de 2000 do Corinthians em Libertadores da América. Mas o espírito e principalmente o entrosamento fazem que o Corinthians seja um candidato muito forte, não só, claro, ao título estadual, mas principalmente a Libertadores da América.